Vamos retornando, galerinha, vamos retornando. Na nossa aula de hoje, né, nós estamos aqui no curso técnico de informática do canal Educação. A nossa disciplina de hoje é a disciplina de Educação Tecnológica Midiática e nós estamos falando sobre a transformação digital e também os impactos, né, que essa transformação digital causam no nosso dia a dia e na nossa sociedade, certo? Novas tecnologias para a transformação digital. E aí, pessoal, nós estávamos falando sobre essa tecnologia que é a computação nas nuvens. Então, você consegue ter fácil acesso a dispositivos, em diversos dispositivos, documentos, imagens, programas, softwares, servidores. Muita gente que não tem, por exemplo, a memória muito grande no celular, que tem pouca memória no celular e quer guardar muita informação, paga computação com um armazenamento na nuvem. Normalmente, se eu não estou enganada, eu pago, por exemplo, acho que é R$ 5,99. R$ 5,99 por mês, eu acho que é por 200 GB no Google, por exemplo. Então, no caso, vale muito a pena, porque você pode ter 200 GB de arquivos que você tem acesso em qualquer lugar que você precise, certo? Então, é uma grande vantagem. E muitas empresas utilizam esses sistemas de armazenamento de arquivo por conta dessa flexibilidade. A inteligência artificial é um outro aspecto aí da transformação digital. A inteligência artificial ela é a capacidade de dispositivos eletrônicos de funcionar de maneira que lembra aí o pensamento humano. Então, nós, seres humanos, quando nós estamos vivendo alguma situação, o que nos faz diferente de outras criaturas é a possibilidade da tomada de decisões. Olha aí, uma das características do ser humano é a possibilidade de analisar e tomar e ter, no caso, né, tomadas de decisões, realizar tomadas de decisões de acordo com determinadas realidades. Pessoal, uma máquina, normalmente, ela não consegue fazer isso. A gente sabe, mas hoje existem recursos, hoje existe uma tecnologia que se chama inteligência artificial, que treina as máquinas para elas conseguirem tomar decisões da melhor forma, de acordo com a realidade. E isso, pessoal, se chama inteligência artificial e ela não é coisa de filme, não. Ela é realidade, sim. Ela já existe, já é muito utilizada em diversos setores. Talvez você já até tenha utilizado algum mecanismo que utiliza inteligência artificial e não conheça. Como, por exemplo, os sistemas de busca do Google. Como é que você acha que ele consegue te trazer exatamente o que você quer só por conta de uma palavra que você coloca? Às vezes, você coloca uma palavra e ele acerta exatamente o que você estava pensando. Não é porque ele é adivinho, não. É porque tem uma inteligência artificial que possibilita com que o Google te traga melhores opções. E muitas empresas hoje utilizam essa inteligência artificial. Isso implica, pessoal, em perceber variáveis, tomar decisões e resolver problemas. O foco da inteligência artificial é esse. Enfim, operar em uma lógica que remete ao raciocínio. Artificial, no caso, segundo o dicionário, é algo que foi produzido por arte ou indústria do homem e não por causas naturais. Então, essa inteligência, ela tem esse nome de artificial porque não é uma inteligência natural, porque as máquinas não conseguem pensar naturalmente, a gente já sabe sobre isso, mas as máquinas foram treinadas, elas treinam, elas passam por um processo de treinamento com vários cálculos, né? Com um programa super louco.
muito, 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 com muitos parâmetros, com muitas variáveis, muito pesado em muitos casos. E aí, essas inteligências artificiais, elas rodam bastante informações, bastante dados, na verdade. Elas rodam bastante dados, vários dados, vários dados, vários dados, para daqueles milhares de dados, elas tirarem uma informação. Isso aqui, pessoal, é muito utilizado. O pessoal que utiliza aí bolsa de valores, trabalham com isso aqui, com programas que utilizam inteligência artificial, para identificar qual é a probabilidade de qual empresa, né, ter um aumento ou ter uma perda de ações, por exemplo, tá? De acordo com os parâmetros observados. Então, pessoal, isso aqui é um outro setor muito importante. As mídias sociais. As mídias sociais atualmente, as principais são Facebook, Instagram, Twitter, que no caso proporcionam às empresas um relacionamento muito mais próximo com o cliente. Um relacionamento mais horizontal com o seu público, mais perto, mais acessível. Além disso, elas trouxeram oportunidades inéditas para o setor da publicidade, que hoje a publicidade digital está bombando, né? Bombando. Nós também já falamos sobre essa publicidade digital, publicidade nas mídias, que hoje é muito utilizada em diversas empresas. Tem empresas que não usam essa propaganda, no caso nas mídias sociais? Sim, existem sim, várias empresas que não adotaram. Por quê? Porque elas acreditam que o seu público-alvo não se importa, né? Não tem necessidade desse consumo de informação pela internet, por exemplo, né? É muito melhor se for panfletos, se for algo impresso. Existem sim clientes desse jeito. Então a empresa ela tem que ir de acordo com a forma com que o seu cliente enxerga o produto. Se ele acha melhor, né, receber as informações de forma digital, mídias sociais, olha aí. Agora, se é um público que precisa de algo impresso, aí tem que ir para as outras estruturas de comunicação, né? E aí nós temos também a parte mobile, né? A parte de mobilidade. Não é mais possível deixar de pensar no celular como um intermediário aí entre as empresas, entre o seu público de consumidor, seus clientes, seus colaboradores, tá? Tanto no atendimento quanto na própria venda. Mas a mobilidade na transformação digital não diz respeito apenas a isso. Os dispositivos móveis também permitem novas organizações dentro do ambiente de trabalho. Tarefas como controle de estoque, comunicação em equipe, realização de pagamentos e diversas outras atividades que são realizadas dentro de uma empresa, muitas delas passam por essa mobilidade, tá? Recursos móveis, recursos acessíveis, rápidos. E aí, pessoal, a transformação digital ela é importante porque ela torna a empresa mais inovadora, ágil, resiliente e flexível para encarar as dificuldades do mundo. Essas práticas também são chamadas e conhecidas como design thinking, que incentiva a criação de equipes multidisciplinares, resolvendo novas propostas, desenvolvendo novas soluções. E aí, pessoal, eu trouxe para vocês, para a gente tentar investigar um pouquinho, como que nós podemos identificar os impactos da transformação digital para a sociedade. A sociedade ela é impactada com essas mudanças, ela é impactada sim com essas transformações. Na verdade, um dos principais objetivos dessas mudanças é a sociedade, né? Então, os impactos da transformação digital na sociedade, ele está implicando o conceito de um jeito ainda maior. Se a transformação digital ela fosse apenas o aumento do número de soluções tecnológicas, né? Normalmente, faria sentido. Mas, no caso, a lógica ela é invertida. As tecnologias, elas causam esses impactos na sociedade, o que, por sua vez, acabaram gerando um cenário em que
as empresas elas precisam passar pela transformação digital para se adaptarem às necessidades dos seus clientes. Pessoal, os clientes hoje em dia eles são muito seletos. Eles sabem muito bem escolher qual produto eles querem consumir, se eles querem de determinada empresa ou da concorrente, porque eles têm acesso à informação rápida. Eles conseguem ter opção de escolha. Como eles têm essa opção de escolha, as empresas não dá certo a empresa hoje entregar qualquer coisa de qualquer jeito para o cliente. Ela precisa estar atento às transformações, tá? E isso aí é um dos impactos que foi ocasionado através da transformação digital. Alguns dos principais benefícios da transformação digital é aí o incentivo à criatividade, né? O incentivo à inovação e criatividade, que no caso possibilita, né, agilidade nas entregas e flexibilidade para se adaptar às constantes mudanças. Hoje, pessoal, se fala de inovação, criatividade, desenvolver novas habilidades, é porque hoje se fala muito isso até a nível escolar mesmo, porque hoje as empresas precisam de profissionais e irão precisar de profissionais que tenham essas possibilidades, essas capacidades, né? De serem pessoas inovadoras, de serem pessoas criativas, de serem pessoas que tenham mais facilidade para a resolução de problemas. Então, isso também veio à tona também com a necessidade da tecnologia. Aqui, pessoal, nós temos, por exemplo, a consultoria Gartner lançou recentemente esse Tech Trends, né, 2021, que aponta as principais tendências de transformação digital para os próximos anos. Além disso, trouxe também a consolidação de ferramentas já conhecidas como, por exemplo, IoT, que é a internet das coisas, que a gente acabou de falar sobre ele, que ainda vai ter muita história ainda, e a inteligência artificial. Olha aí, 2 setores que foi observado em 2021 que ainda vai crescer, que vai se expandir. IoT e inteligência artificial, ou também chamada de IA. Empresas acreditam aí no surgimento de outras novidades nesses setores, né? Por exemplo, nós temos aí a internet, cada vez mais entidades públicas e privadas vão recorrer às pegadas digitais das pessoas para influenciar seus comportamentos. Isso aqui já acontece, tá? A influência digital, onde você acaba sendo bombardeado de informação de uma forma indireta para te influenciar como você vai agir, né? A sua opinião sobre determinadas coisas. Isso também acontece. Experiência total. As empresas, pessoal, elas vão deixar de se preocupar apenas com a experiência do usuário e também a valorizar outros tipos de experiência, como no caso do colaborador, por exemplo. Então, não adianta você querer saber só a experiência do cliente. Será que o colaborador daquela empresa, ele também está vivenciando a mesma experiência? Porque o colaborador também pode ser um cliente, né? Outro ponto, a criptografia homomórfica. Um sistema de criptografia de dados ainda mais seguro que praticamente inviabiliza o roubo de informações. Na verdade, isso daí é algo que já deveria existir e já deveria acontecer, né? Na verdade, deveria ser algo que fosse possível utilizar em qualquer dispositivo. Porque, pessoal, o roubo de dados é algo que traz muito prejuízo para muita gente, viu? Muitos problemas. Estava até mencionando com alguns colegas sobre o grande aumento de golpes que estão acontecendo quando se fala de banco, né? As pessoas não conseguem ainda ter informação suficiente para entender que os bancos não fazem determinados tipos de ações.
como, por exemplo, te ligar e falando, olha, foi identificado que o seu cartão está com defeito, nós vamos aí na sua casa recolher o seu cartão e vamos levar um novo. Pessoal, pelo amor de Deus, não existe isso não. Banco nenhum faz isso. Se ele faz é cobrar por te enviar um cartão novo, né? Ele vai te ligar para recolher o teu cartão na tua casa e ainda te dar um novo. Pessoal, é golpe, tá? Então, por quê? Como é que a pessoa sabe que eu tenho um cartão? Como é que a pessoa sabe que eu tenho um cartão daquele banco? Como é que a pessoa sabe até o número do cartão, se duvidar? É porque os nossos dados estão muito expressos na internet. Estão muito disponíveis na internet. A gente não tem dimensão de onde rolam os nossos dados, né? Por onde andam. Então, ter uma criptografia, uma tecnologia de criptografia dessa é algo essencial. E aí, pessoal, nós temos também sistemas de compartilhamento em nuvens que têm uma capacidade maior, um cloud maior, que aponta como recurso para a internet das coisas. E aí também o nosso famoso coleguinha que a gente estava falando, que é o sistema 5G, né? O sistema 5G está chegando por aí, depois desse 5G estar tão disponível aí na sociedade. Então, vocês vão ver que vão surgir muitas tecnologias voltadas para esse sistema 5G, tá certo? E aí, pessoal, a engenharia de IA, que é a engenharia de inteligência artificial, é um outro recurso que também poderá ser utilizado, onde, quando se fala de IA, também se fala de muitos dispositivos voltados para a área da robótica, voltado para a área da automação, tanto industrial quanto de outros segmentos também. A engenharia IA, ela garante que os projetos de inteligência artificial vão ter um desempenho melhor, serão mais confiáveis e poderão ser reproduzidos em larga escala, sem erros graves de manutenção, tá bom? E a hiperautomação, que cada vez mais a parte operacional passará por um processo de automação. Esse processo de automação, ele começou a existir desde a revolução, entre a revolução industrial e a revolução, né, digital, que começou aí a ser, as máquinas, elas deixaram de ser simplesmente motorizadas, mas mesmo assim elas precisavam de operadores ainda, né? Elas só tinham motores, já facilitava muito, mas elas ainda eram manuseadas. Hoje em dia, as máquinas elas são autônomas. Existem softwares de inteligência artificial que são inseridos nessas máquinas, que elas sabem o que elas devem fazer e quando elas devem fazer. E se acontecer alguma situação divergente do normal, elas também sabem como lidar com aquela realidade, tá bom? Por quê? Porque foi inserido uma IA dentro dessas máquinas, por exemplo, tá? E aí, galerinha, nós temos aqui um gráfico que demonstra um pouco sobre o que a transformação digital movimenta, né? Como é que a transformação digital, quais são os setores que a transformação digital movimenta? Primeiro, geração de receita, né? A transformação digital, por sempre gerar novos recursos, elaborar, lançar novos produtos, querendo ou não, ela aquece o mercado com essas novas tecnologias sendo inseridas, sendo vendidas. Eficiência operacional. A transformação digital, ela traz mais segurança nessa parte de eficiência operacional. Hoje em dia, as empresas estão investindo muito mais em recursos digitais, que elas conseguem mensurar a qualidade do que, por exemplo, em situações humanas, por exemplo, né? Em colaboradores humanos para trabalhar para elas, que a possibilidade de erro é maior. Presença digital e a cultura digital também são outros setores
que são demonstrados por essa transformação. E aí, pessoal, tem um gráfico para vocês observarem, na verdade, essa imagem aí para vocês analisarem junto comigo, que ela fala sobre todo o sistema de inteligência que existe por dentro aí da transformação digital. Primeiro nós temos, no caso, empodere seus colaboradores, né? Engaje seus clientes, otimize suas operações, transforme os seus produtos. Se você vem nesse sistema de organização, realizando um passo a passo, analisando todas essas etapas, você vai estar realizando uma transformação digital nos seus negócios, tá bom? Outro ponto, pessoal. Agora nós vamos analisar algumas tendências da transformação digital que eu trouxe para vocês, tá bom? Essas 11 tendências da transformação digital foi uma pesquisa realizada no ano de 2020, tá bom? E aí, pessoal, no ano de 2020, feito aí pelo Instituto da Transformação Digital. E aí, pessoal, existem normalmente 11 tendências que são realizadas através da transformação digital. É correto dizer aí que essa revolução digital, ela rompeu várias barreiras e revolucionou o mundo mais uma vez, né? Houve a revolução industrial e a revolução digital, ela trouxe, né, muitas mudanças. A transformação digital, ela nasceu a partir das experiências dos consumidores que as empresas tradicionais não conseguiam entender e se adequar. A pressão por mudanças é de fora para dentro, tá? Ou seja, os clientes, a necessidade da população pressiona as empresas a criarem e a se adaptarem à nova revolução industrial. Revolução industrial não, revolução no caso digital. E isso tem tirado o sono dos líderes empresariais, por exemplo, no mundo inteiro, no mundo todo. Essa necessidade da transformação de fora para dentro, né? É o consumidor que hoje cobra melhorias. Hoje é o consumidor que cobra mudanças. Muitos estudos apontam que mais da metade das organizações passa por uma interrupção digital por conta de outras empresas, né, que podem estar mais avançadas na implantação e na transformação de produtos. A busca pela eficiência corporativa no ambiente mais novo, para a maioria dos empresários e líderes, aí, estimula a questionar alguns pontos importantes, né? Um dos pontos que acaba sendo analisado e sendo discutido é o que eu preciso saber para implantar uma estratégia de transformação digital mais eficiente em um negócio. Como eu aplico essa transformação digital no meu negócio para que ele se transforme em uma empresa, né, que segue os parâmetros das tendências de transformação digital. E aí, pessoal, a transformação digital, ela provou ser um mecanismo eficiente para alcançar resultados em negócios no Brasil e no mundo, né? Necessário é para alcançar objetivos, para alcançar resultados. A transformação ainda é responsável por um aumento de 78% na retenção dos clientes. Então, percebam, utilizando recursos digitais, as empresas conseguem ter um bom aumento na retenção dos seus clientes. Olha aí, outro estudo aponta a falta de velocidade para implementar mudanças e a complexidade nos processos corporativos, com alguns exemplos, né, que podem ser citados, mas existem, né? Existem alguns desafios. 82% dos entrevistados afirmam, no caso, que até 2022, mais de 60% do PIB global será digitalizado. Estima-se que 70% do novo valor criado na economia da próxima década será baseado em plataformas ativas.
digitalmente, né? Por este motivo, os empresários e líderes de negócios das empresas precisam pensar em uma abordagem mais profunda para a transformação digital. E aí, galerinha, a maioria ainda mantém o modelo tradicional nos seus negócios, enquanto alguns estão avançando na ativação de novas estratégias, baseadas aí na compreensão de que o consumidor mudou. E aí, pessoal, nós temos a propriedade, investir no aprimoramento da inteligência digital da sua empresa. Pessoal, aqui nós temos alguns elementos da transformação digital. A experiência do consumidor é muito importante, os processos operacionais também são muito importantes e o modelo de negócio. Quando a gente fala de transformação digital e da experiência do consumidor, a gente pode entender aí como o cliente, né? Cliente, definir novos pontos de contato e identificar novas formas de comunicação. Já nos processos operacionais, a gente precisa focar em mapear os processos, capacitar o colaborador, gerenciar a performance. E aí, nos modelos de negócio, o foco são os modelos de negócio e as formas de medir resultados, tá bom? Nesse e-book, no caso, nesse material, o objetivo é abordar o que pode ser tendência, mas sim o que é importante, né? Para o seu negócio de consolidar a forma eficiente num mundo em transformação. Esse material completo, pessoal, ele está lá no final da apresentação, certo? Que aí vai te ajudar a você ter mais dicas de como organizar a sua empresa para que ela se transforme em uma empresa de tendência digital. A única entidade brasileira, no caso, né, especializada aí em transformações digitais no mundo. Galerinha, quando se fala de transformação digital, vem novamente o conceito da tendência do Big Data. O Big Data hoje, ele é um dos recursos muito utilizados porque tudo hoje em dia é coleta de dados. A gente já conversou sobre esse assunto de dados, da importância da coleta de dados, de separar esses dados e transformar esses dados em informações. E existe uma tecnologia especializada nisso, que é o Big Data. O crescimento no volume de informações de pessoas, né, está transformando aí a reação dos consumidores. Muita gente está conectada, pessoal. Muitas pessoas têm acesso à tecnologia, têm acesso a informações novas. E, galerinha, essas informações, elas precisam sempre ser atualizadas. Não dá para essas informações ficarem desatualizadas, não. As empresas, elas precisam ter informações o suficiente para elas saberem o que elas devem lançar, quanto que elas devem comprar de produto para deixar no estoque, qual é o público-alvo que ela possui, qual o público-alvo que ela possui, como ela pode resolver melhor os problemas dos seus clientes. Isso tudo, pessoal, é de acordo com a pesquisa, com a análise de dados, de consumo, tá? E aí, pessoal, a gente precisa ter muita atenção com essa necessidade que hoje as empresas possuem, certo? E aí, pessoal, um outro ponto, tá? Outro ponto que hoje existe na tendência geral de transformações digitais é a proteção dos dados. Não adianta tudo estar em comunicação digital, em transformação digital, sem esses dados estarem protegidos, tá bom? Sem esses dados estarem protegidos diante aí de um mundo de internet conectado. Então, a gente está falando da importância de ter dados, Big Data, para transformar esses dados em informação, mas se o consumidor ele não se sente seguro para fornecer esses dados, isso vai acabar se tornando um problema, né? Então, uma das soluções para que esses dados também fiquem bem guardados são
tecnologias que possibilitam, no caso, armazenar corretamente esses dados. Aqui, pessoal, nós temos uma lei que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É a legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais e que também altera aí o artigo, né, do artigo 7, que indica, pessoal, que no caso, esse sistema de liberação de dados, ele precisa ter muita atenção. Quando você, por exemplo, vai instalar um programa no seu computador, eu ontem estava batendo cabeça para instalar o Microsoft Office no meu computador, né? E aí, turma, quando você instala, você fornece, você precisa, na verdade, você é livre para aceitar os termos de uso, né? Você é livre para aceitar, mas se você não aceitar, você não usa. Tem um termo lá de uso do cliente que tem um texto gigantesco que praticamente ninguém lê. Falando, né, que você vai armazenar os seus dados e aquele recurso ele tem acesso aos teus dados. Dados de login, dados de senha. Se você deixa teu material online, tem acesso, pessoal. Tudo que é digital, que vocês fazem cadastro aí, tem esse termo de uso aí, que eles sempre perguntam se eles podem ter acesso aos dados. Então, tem empresas que usam de forma correta os nossos dados, sem nos prejudicar, mas tem empresas que usam ao favor deles, certo? E aí, isso aí pode ser visto com maus olhos, né, pelos clientes, tá bom? E aí existe aí uma lei que orienta sobre isso. Pesquisa do Serasa aponta que 85% das empresas brasileiras afirmaram que ainda não estão prontas para cumprir a lei. Portanto, se a empresa ainda não pensou nas implicações legais, essa é a hora de começar. Depois vai sair caro e provavelmente sua empresa terá sérios problemas na captura dos dados dos clientes, bem como nas ações de comunicação com esse público. Reúna sua equipe de TI, comercial, marketing e principalmente a de gestão de pessoas para criar, atualizar suas políticas de relacionamento e comunicação de banco de dados. Então, assim, as empresas elas não podem ficar querendo solicitar suas informações e, o pior de tudo, disponibilizar suas informações por qualquer lugar não, tá? Tem uma lei que te assegura sobre isso. Buscar ajuda profissional de consultorias especializadas em direito digital e governança de dados para que possam criar um cronograma de implementação de um plano de gestão de dados, né? Isso ajuda bastante a você ter mais confiança na hora de armazenar suas informações. Outra tendência com relação a essas transformações digitais é a área educacional. A educação digital, ela também é algo que está sendo muito falado, né, nesses últimos anos. A educação no Brasil, ela se mantém da mesmo modelo há 50 anos. Então, a educação do Brasil de hoje, ela tem um modelo que há 50 anos era aplicado. Será que a sociedade de 50 anos atrás é a mesma de hoje? Será que as crianças que hoje aprendem, que começam aí a sua vida escolar, elas são iguais às crianças de 50 anos atrás? Se tudo mudou, né? Se tudo foi mudado, se as coisas se transformaram, se a forma de pensar mudou, se as tecnologias que estão disponíveis mudaram, vocês acham que a educação também não é necessário passar por um processo de transformação? Pois é. Então, se fala aqui, na contramão do que acontece em sala de aula, o uso aí das novas tecnologias já faz parte da vida das novas gerações. Então, hoje em dia, eu vejo assim os meus alunos, eu fico lembrando
quando eu era pequena, o que eu via, a forma que eu era ensinada, né? Naquele tempo, porque era próprio daquela época. E como hoje é ensinado, né? Existem muitas coisas que já mudaram, já alteraram, mas existem muitas coisas que ainda acontecem da mesma forma na área educacional, que precisa também ser visto, que precisa ser mudado, ser inovado. A inserção de tecnologias é importante na área educativa. A facilidade do acesso à informação propõe aí um formato em que é praticado nas escolas de ensino médio, né? Que prioriza o ensinar. O jovem, para fazer uma prova, por exemplo, e conquistar uma vaga na universidade, no caso, por exemplo, não prepara para a vida, né? Então, aqui está falando simplesmente que simplesmente você fazer uma universidade por fazer uma universidade, talvez não te prepare para todas as necessidades que você terá na vida. Por isso que hoje se fala tanto do novo ensino médio, do desenvolvimento de novas habilidades e competências, tá? Vocês estarem, por exemplo, realizando um curso técnico junto com o médio é justamente proporcionar o desenvolvimento de outras habilidades e competências para que vocês estejam mais preparados para o futuro, que não é o mesmo de alguns anos atrás, né? Há muitos anos atrás, ou de 50 anos atrás. O mercado de trabalho também mudou. Ele espera que os novos funcionários, né, as novas pessoas que entrem no mercado de trabalho, elas estejam atualizadas, principalmente no setor da transformação digital, tá bom? Outro ponto, pessoal, que precisa ser visto também é que a nova organização curricular mais flexível, né, permite com que as escolas se adequem às suas necessidades, de acordo aí com a necessidade da transformação educacional, com foco em áreas de conhecimento, na formação técnica e na formação profissional. Então, a formação técnica e a formação profissional é uma das formas de transformar a educação, a mudança da educação nesse processo da transformação digital, possibilitando aí que mais jovens consigam desenvolver novas habilidades e competências aí para o futuro, certo? E aí, pessoal, esse sistema, ele não acontece só e somente só aqui no Brasil, não. Acontece em diversos lugares do mundo. Quando se fala aí das ferramentas de inteligência, é um outro setor que também pode ser visto na transformação digital. As empresas que entenderem o poder das ferramentas de inteligência digital serão aí os líderes do futuro, terão aí a chave na mão, né, a chave da porta na mão. As empresas que entenderem o poder das ferramentas de inteligência digital. Então, as empresas que saírem na frente entendendo a importância dos recursos digitais, elas terão um diferencial no mercado. A prova está aí, com empresas nascidas há poucos anos ou de localidade tão pequenas que jamais iríamos imaginar que se tornaria tão poderosa e fluentes. Ao utilizar ferramentas de inteligência digital de forma adequada, é possível aproveitar, no caso, a centralização dos dados gerados pelos usuários e aí desenvolver inúmeras ações direcionadas ao público, tá certo? Infelizmente, o que pode acontecer é que os líderes empresariais e gestores, eles ainda não perceberam que o futuro não depende mais do sucesso no passado, certo? Tem empresas pequenas que simplesmente por entenderem a necessidade dos clientes e entenderem que elas precisavam inovar, precisavam utilizar, no caso, as ferramentas de inteligência e as ferramentas digitais, elas conseguiram pegar uma boa fatia de mercado. E as potentes, gigantescas empresas, talvez até inabaláveis, né? Antigamente, por não acompanharem o processo de evolução, passaram por grandes problemas, né?
principalmente nesses últimos anos. Índice de Inteligência Digital das Empresas Participantes dos Estados de Maturidade Digital, que é o ITBI. Então, quais ferramentas de inteligência digital os líderes utilizam, né? Qual seria a necessidade? Olha aqui, pessoal. Se não bastasse o índice extremamente baixo, em uma pontuação de 0 a 100, é preciso entender que os estágios de evolução que essas empresas necessitam atingir é alto, tá? A necessidade. Olha aqui, nós temos, no caso, a forma de maturidade de uma empresa, por exemplo. A pontuação vai de 0 a 100. De acordo com essa realidade, a empresa pode se determinar no mercado, né? Como estagnado, iniciante, ascendente, evoluído e líder. E aí, pessoal, outro setor que a gente já mencionou outras vezes aqui, mas que é de extrema importância ser ressaltado, é a IA. Quando falamos da inteligência artificial ou IA, logo vem a imagem de um robô substituindo o ser humano em determinada atividade produtiva. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, automaticamente o que vem na nossa cabeça é exatamente um robô mesmo, né? Um robô humanoide, parecido com esse que está na tela, que vai substituir todas as funções que hoje o ser humano faz. Talvez você perceba, mas a inteligência artificial está presente nas atividades mais simples do nosso cotidiano. Ao escrever um texto no seu smartphone, por exemplo, a IA completa as palavras e frases que você escreve com mais frequência. Então, até a forma de escrever o seu teclado já aprendeu. Até a forma, se você começar a escrever uma palavra sempre errada, de propósito, se você colocar, por exemplo, a palavra sempre errada, se você colocar, por exemplo, uma palavra ao contrário, sempre digitar essa palavra ao contrário, sempre digitar essa palavra ao contrário, você vai perceber que quando você estiver digitando e que você for digitar aquela palavra, o seu teclado já vai entender que você vai digitar aquela palavra. Isso é bem louco, né? Quando você está digitando, o teclado vai e acompanha e completa as palavras que você está digitando. Isso aí, pessoal, é uma IA. Isso aí é uma inteligência artificial. Isso daí é um mecanismo que o teu celular possui com inteligência artificial, que ele estuda, que ele aprende com os teus hábitos. Então, o hábito do usuário, o celular vai aprender e aí vai dar o retorno para ele de acordo com o que é o mais comum dele realizar, tá bom? Ao escrever, por exemplo, esse texto, a máquina aprende com os hábitos do usuário e passa a entender quais palavras são mais utilizadas, por exemplo. Nas empresas, a inteligência artificial, ela vem tornando aí o processo mais veloz, ágil e eficaz, reduzindo aí o tempo e o custo das atividades automatizadas e liberando aí as pessoas para pensar, planejar e implementar novas ações em busca do crescimento dos negócios. Então, no caso, o foco da grande revolução digital dentro das empresas, o foco da inteligência artificial dentro das empresas é possibilitar que o homem deixe de fazer o trabalho literalmente pesado, né? Literalmente fazer o trabalho pesado e o homem passar a fazer um trabalho mais analítico, certo? Um trabalho mais focado no pensar, no desenvolver, no construir soluções. E a máquina vai ficar responsável por fazer o pesado. Então, o foco é esse, é fazer essa mudança mesmo, tá? O ser humano, ele precisa elaborar mecanismos que trabalhem por ele, que peguem no pesado por ele. E, lógico, as estruturas analíticas, as estruturas de lógica, as estruturas de criação ainda continua com o chefe do pensamento, que é o ser humano, tá bom? Prioridade, contar com o apoio aí de uma consultoria especializada, né,
inteligência artificial caso uma empresa necessite, pretenda criar um mecanismo. A utilização mais comum da IA tem sido no atendimento, os chamados chatbots, mas em 2020 terá um crescimento fantástico em outras áreas. Segundo aí essa consultoria da ADC, os investimentos vão mais do que dobrar em 2022, né? Lançando aí uma noção de 79,2 bilhões. Então, pessoal, a inteligência artificial ou IA, ela só tem o que crescer, tá bom? Cada vez mais recursos serão utilizados com inteligência artificial. E aí nem se fala de internet das coisas, né? O IoT é um conceito que se refere à interconexão de objetos de uso do dia a dia, utilizando sempre a internet como principal fonte de comunicação entre os dispositivos. Em outras palavras, pessoal, o IoT ele nada mais é do que uma rede de objetos físicos capaz aí de realizar, transmitir dados. Segundo Gartner, até 2022 serão 25 bilhões de dispositivos conectados, tá? O Brasil tem potencial de tornar-se uma liderança internacional na criação e produção de tecnologias para a internet das coisas, pois trata-se de um campo de franca expansão, né? De um grande aumento. Uma grande necessidade da humanidade vai ser a internet das coisas. Hoje em dia não é tão comum assim, mas quando se popularizar alguns mecanismos tecnológicos que facilite aí a vida da dona de casa, já imaginaram? Você sair de casa, você coloca só a roupa dentro da máquina, você só coloca o sabão, e aí o seu celular você consegue programar tudo no teu celular, a hora da máquina começar a lavar, a hora de você parar a máquina, a hora de colocar a máquina para poder processar e secar a roupa. Você pode programar pelo teu celular, por exemplo, quando você estiver chegando em casa, a tua casa automaticamente ligar o ar-condicionado sozinho, colocar a temperatura que você quer para quando você chegar no ambiente já tá friozinho, por exemplo, tá? Você, por exemplo, eu coloquei o arroz na panela elétrica, deixei o arroz na panela elétrica, mas eu quero quando for meio-dia a panela elétrica ligue, por exemplo, e fique ligada durante 5 minutinhos só para aquecer o meu arroz, por exemplo. Ou eu coloquei aqui em uma panela elétrica a carne e eu quero que ela aqueça durante só alguns minutos, só o tempo aí que eu chego em casa e quando chegar o ar-condicionado está ligado, a máquina já está com a roupa lavada, a comida já está quente. Isso aí para algumas pessoas pode ser besteira, mas para algumas pessoas que vivem um mundo acelerado, o tempo é essencial. Isso aí faria toda a diferença. E aí ainda tem aqueles aparelhozinhos, né, que você pode jogar na casa e aí ele sai limpando tudo. Ele faz a investigação de todo o terreno da tua casa, né, de todos os setores da sua casa e faz toda a limpeza, sempre, sempre, sempre. Tem uma frequência no caso de tempo. Tá? Então, de tempo em tempo, ele vai lá e faz a vistoria dele. Se você coloca alguma coisa no chão, ele vai e limpa, tanto poeira quanto líquidos. É aquele robozinho que você coloca para varrer a casa. Também é um outro mecanismo inteligente que pode ser conectado também ao IoT, que é a internet das coisas, tá? Então, turma, a humanidade ela está procurando cada vez mais recursos inteligentes que facilitem a vida da pessoa e que ela não perca tempo com algumas atividades que poderiam ser substituídas por máquinas, por exemplo. Tá bom? Então, o IoT ele veio aí para facilitar a vida de muita gente. Não é uma tecnologia tão acessível ainda, mas em algum momento ela se torna, viu? Quando se popularizar,
ela vai se tornar mais acessível. Alguns anos atrás, eu sei que ainda não é tão acessível assim. Não é tão acessível assim ainda não, tá? Eu sei muito bem disso. Mas, por exemplo, hoje já está mais acessível o micro-ondas. O micro-ondas antigamente era um eletrodoméstico que não era tão utilizado assim não. Extremamente fantástico, porém é um recurso caro. Muita gente tem? Tem, mas muita gente ainda não tem acesso, tá? Mas se tornou mais acessível do que alguns anos atrás. Então, o IoT vai chegar algum momento que vai se tornar mais acessível para a gente. Hoje, tem pessoas que já compram um carro que você consegue controlar, que o carro sabe qual é o momento que você vai chegar, e aí ele liga o ar-condicionado antes de você entrar no carro. Para quando você entrar no carro, o carro já está friozinho, geladinho. Para o povo que mora aqui em Teresina e para o povo do Piauí aí, que mora em regiões muito quentes, ter um equipamento desse que quando você chega no carro, o carro não está um forno, né? Deve ser fantástico. Mas também não é uma tecnologia barata, tá? Tem muitos carros que já utilizam essa tecnologia, mas não é tão acessível assim não. E aí, pessoal, ainda falando da internet das coisas, incluir pauta, né, no caso de reuniões, de comitês estratégicos, que possibilitem aí o uso de IoT em diversos setores, que no caso possibilita obter mais informações, melhora processos, amplia engajamento dos clientes, a utilização desses recursos de internet das coisas, tá bom? Outro processo que a gente pode identificar com a transformação digital são as tendências de geolocalização. Hoje, turma, existem muitos recursos tecnológicos que facilitam esse processo da geolocalização. Sempre que analisamos uma tendência, procuramos identificar quais os segmentos de negócio podem se beneficiar de forma imediata, que tenham baixo custo de implementação e possam aí atender a um maior número possível de empresas com os ótimos resultados. A geolocalização é uma das tendências que atinge, em média, aí 100% das empresas com operações tradicionais, colocando-a como uma das poucas que são dificilmente importantes na comparação aí entre empresas, né, puramente digitais. A geolocalização hoje, pessoal, é um recurso que permite identificar a localização precisa na superfície terrestre de qualquer aparelho que possua GPS. Então, hoje em dia, existem celulares que, por exemplo, se alguém rouba o seu celular ou se você perde o seu celular, você consegue localizar o dispositivo. Existem hoje ferramentas, né, e tecnologias que você pode colocar na sua bike, na sua bicicleta. Eu falo de bicicleta porque se eu tivesse um dispositivo desse, quando eu tinha a idade de vocês, eu não tinha sido, né, retirada a minha bicicletinha. Se eu tivesse um GPS na minha bicicletinha que levaram, eu teria encontrado. Então, muita gente hoje utiliza também em moto, né? Utiliza em carro, esses dispositivos de localização. É muito comum hoje em dia e muito mais acessível. Há muitos anos atrás era caro demais você ter um sistema, né, de localização nesses dispositivos. Isso é até uma forma de segurança, tá? Tem muita gente, por exemplo, que coloca um sistema de localização no seu celular. Por exemplo, eu tenho o meu celular aqui e uma pessoa da minha família, como meu irmão, minha mãe ou meu pai, tem acesso, por exemplo, à localização do meu celular. Se acontece qualquer emergência comigo, vários celulares já têm isso, tem sistemas de controle, de segurança, que você clica, né, e aí a pessoa consegue ter acesso, no caso, à sua localização de uma forma mais rápida e direta. É algo muito legal também, tá certo? Pessoal,
nós estamos encerrando a nossa aula por aqui. De já eu gostaria, de fazer um fechamento com vocês, que hoje nós percebemos a grande importância que a transformação digital trouxe para a sociedade e como essa transformação mudou a forma da sociedade se comunicar, utilizar novos recursos, a forma até também de se relacionar com o ambiente de trabalho, com os seus clientes. Então, a transformação digital hoje, ela faz parte do nosso dia a dia. E eu acredito que nós estamos vivendo ainda na pontinha do iceberg, ainda tem muita coisa para ser desenvolvida e estudada. Pessoal, nós vamos encerrando a nossa aula por aqui. Um forte beijo, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.